O tema desta palavra é verdades em alta definição sobre o seu destino. E para isso eu quero ler Jeremias capítulo 1 e verso 5, que diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão, para as coisas grandes, para ser profeta para as nações. Acredite, a maior tragédia da vida humana está em não saber o seu destino. É muito triste não saber a verdade sobre si mesmo e carregar dentro de si uma pergunta. E qual é a pergunta? Por que eu fui gerado? Por que eu estou no mundo? Hoje Deus te trouxe neste lugar, hoje Deus te conectou a esta conferência para responder esta pergunta do teu coração, assim como Ele respondeu para Jeremias. Jeremias 1:5, antes mesmo de te formar no ventre materno. Deus está falando agora com você, não é com Jeremias. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, diz o Senhor. Antes que viesse ao mundo, eu te separei, diz o Senhor. Você é escolhido de Deus, separado de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 4 e no verso 6, ele diz algo impressionante. O que ele diz? O meu povo, os homens que eu criei, a minha própria imagem, estão sendo destruídos por falta de conhecimento. A ignorância é o que mais tem destruído os homens em todos os tempos. O tema da nossa conferência, verdades em alta definição, é libertador. Quando começamos a pensar, a planejar esta conferência, veio ao coração do pastor Elton uma palavra, e a palavra que veio foi alta definição. E nós não encontrávamos outra palavra para completar esta alta definição. E em uma manhã que eu estava orando, eu ouvi uma voz do Espírito Santo que me disse: verdades. E quando eu ouvi verdades, eu disse: verdades em alta definição. Glória a Deus. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Provérbios capítulo 19 e verso 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deixe o propósito do Senhor prevalecer na tua vida. Não temos êxito quando os planos humanos sobrepõem os propósitos de Deus. Talvez está faltando êxito para você. Deixe o plano de Deus, o propósito de Deus subjugar os teus próprios planos, e então você terá êxito. Temos dificuldade em dar ouvidos às verdades de Deus, mas temos facilidade para dar ouvido às mentiras de Satanás. E isso precisa ser revertido. Não ouça as mentiras de Satanás. Sabe o que Satanás diz? Os casamentos estão destinados ao fracasso. Isso é absoluta mentira. Deus diz: eu amo as famílias e estou pronto, estou de pé, estou apto para restaurar os casamentos, para restituir as famílias. Esta é a verdade de Deus sobre a família e sobre o casamento em alta definição. Não importa o que ocorreu com você, não importa os seus traumas, as suas dores, as suas desilusões, ainda assim Yahvé tem um destino para você, para a tua família. Esta é a verdade de Deus. Ainda que você esteja vivendo um grande conflito familiar, Deus não mudou o seu propósito em relação a você, ao teu casamento, à tua casa e à tua família. Sabe o que Deus diz para você? Que talvez está em um caminho de decadência,
Ele diz: aí não é o teu lugar. Os meus propósitos estão na frente dos teus planos, diz o Senhor. Você tem planos, mas os propósitos de Deus estão na frente dos teus planos. Isso porque mesmo antes de nascermos, Deus já tinha um propósito com a nossa vida. Ou você pode imaginar, quando você nasceu, um bebezinho vem ao mundo. Você pode imaginar Deus dizendo: e agora? O que eu vou fazer com esse bebê? Não. Você não pode imaginar isso, porque quando você chegou ao mundo, Deus já tinha um propósito, Deus já tinha um plano para a tua vida. Ele sabia o que ia fazer de você. Deus não se enganou. Você foi concebido porque Deus já tinha um propósito para você. Escute isso. O propósito de Deus exigia a tua existência. Você veio à terra porque Deus já tinha um propósito para a tua vida. Deus é o alfa, Ele é o ômega, Ele conhece o princípio e o fim. Ele conhece o fim antes do princípio. Número 1, escute isso. Deus sabia que poderia contar com você neste tempo para realizar coisas grandes para Ele. Essa é uma verdade em alta definição. E foi dentro desse plano que você foi gerado no ventre materno. Número 2, você nunca foi um acidente. Você é a provisão de Deus para este tempo. Você é a provisão de Deus para este tempo. Essa é outra verdade em alta definição. Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5. O Senhor me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta às nações. Uau! Que tremendo! Que verdade tremenda que a Bíblia nos traz nesta tarde. Os propósitos de Deus vêm antes dos planos humanos. 7 bilhões de pessoas, cada uma nasceu com um propósito. Mesmo que você não conheça sua mãe, mesmo que você nunca tenha visto o seu pai, isso não impede o propósito de Deus em sua vida. Não vai impedir. Se você nasceu fora da aliança de um casamento, se você foi abandonado, isso não cancela o propósito de Deus para você. O propósito de Deus para você não tem nada a ver com seus pais. Não importa quem eles foram, não importa quem eles são. O que importa é que você nasceu para fazer coisas grandes para Deus. Sim! Você não foi gerado pelo plano dos seus pais. Você foi gerado dentro de um propósito divino. O perigo é um só: você não acreditar nisso e viver aquém do propósito de Deus para a tua vida. Mas se você abrir o coração para o que estamos falando, você mesmo dirá: eu sou de fato e de verdade um propósito ambulante de Deus na terra. Aonde eu estou, está um propósito de Deus. Se eu parar na praça da cidade, ali está parado o propósito de Deus. Aonde eu estiver, ali está o propósito de Deus. Eu sou o propósito de Deus na terra. Que tal você dizer isso? Eu sou o propósito de Deus para este tempo, para esta geração, para esta cidade, para esta nação. O propósito significa a intenção original de Deus para nós. Não importa o que você já fez, não importa quantos prêmios você já recebeu, se não estiver cumprindo o propósito de Deus, você não está satisfeito e você não é feliz. Uma pessoa só se completa dentro do propósito de Deus. Fora dele, está incompleto e infeliz. O que você vê e o que você tem não é nada. Você foi planejado
para coisas superiores. O que você vê e o que você tem não é nada. O que você faz não é nada. Você foi planejado para coisas superiores. Quais são estas? Os propósitos de Deus. Deus tem um destino para você. Os pais, sim, são responsáveis para liberar a identidade e o destino aos filhos. Mas quando os pais não cumprem seu papel, os filhos se tornam uma geração sem objetivo, como flechas lançadas sem um alvo. Muitos de nós vêm de famílias destruídas. Muitos vêm de divórcios, de divisões, de conflitos. É possível que você esteja vivendo pelo que o seu pai e a sua mãe lhe disse. Talvez você ouviu do seu pai: você é um preguiçoso. E você carrega isso com você. Você nunca vai se dar bem. E você carrega isso com você. Você é um ignorante. Você nunca vai aprender. E você carrega isso com você. Você não vai prosperar em nada. E você está como um carro na areia movediça e não consegue prosperar. Eu queria que você não tivesse nascido. Talvez o teu pai proferiu estas palavras. Ou talvez você já ouviu da própria família dizer: você é a vergonha da nossa família. Você pode ter acreditado nisso. E por isso você entrou em decadência. Mas hoje você pode acreditar o que o teu pai disse. Hoje você pode acreditar o que a tua mãe disse. Hoje você pode acreditar o que o teu professor disse. Hoje você pode acreditar o que a sociedade disse em relação a você. É neutralizado e é anulado pelo que Deus diz. E Deus diz: eu escolhi você no ventre materno. Você é único para mim. E eu tenho planos contigo e um destino para você. Antes do seu nascimento, quando você estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse uma influência para as nações. Jeremias 1:5. Escute isso. Eu quero terminar. Um dia Jesus chegou para um pescador que tinha acreditado no que ouviu do seu avô. O seu avô disse: o teu pai é um pescador e você vai também ser um pescador igual ao seu pai. Na verdade, é o que você sabe fazer, você sempre vai ser um pescador. Até Jesus chegar, eles estavam envolvidos no que ouviram do avô, do pai, dos tios. Mateus 4:18-21. Eles estavam pescando, eles estavam envolvidos, eles tinham frustrações. E Jesus chegou. E Jesus chegou e no verso 19 ele diz: venham comigo, deixem o barco, as redes. Vocês não nasceram para pescar peixes. Eu farei de vocês pescadores de homens. Uau! Me sigam! Jesus estava dizendo: não acreditem no que os seus familiares disseram. Não acredite no que o seu avô disse. Sigam-me. Vocês não nasceram para pescar peixes. Ouçam-me, diz o Senhor. Eu tenho um propósito a respeito de vocês. E vocês serão líderes conhecidos no mundo inteiro. Você, Simão, o seu nome passará a ser Pedro. Além de você exercer uma liderança a nível mundial, Pedro, acredite, você vai escrever parte da Bíblia. Mas que Deus é esse? Esse é o Deus que, independente do nosso presente ou das nossas limitações, tem para nós um destino nele. Jeremias 1:5. Eu te fiz diferente, eu te formei,
Você é perfeito para cumprir o meu propósito. Não se compare com outras pessoas. Você é único. Alguma coisa já começou a acontecer com você nesta conferência. O Senhor está chamando você para um novo nível. Deus está te libertando dos seus medos, dos seus traumas, dos seus conceitos, dos seus achismos nesta tarde. Deus te trouxe a esta conferência para expandir a tua visão. Ele está te mostrando a verdade em alta definição sobre quem você é. E você não é o que a tua família diz que você é. Você não é o que a sociedade diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. E Deus diz que você é único e escolhido para fazer coisas grandes. Você é escolhido para se levantar como uma liderança mundial. Acredite no que eu estou dizendo. Eu quero orar com vocês neste momento, declarando que Deus está trazendo uma expansão na sua vida. Deus está querendo te levar a um novo nível, a uma nova estação. E por isso, incline a tua cabeça, onde você estiver, eu quero orar com você. Pai, diante da tua palavra, nós estamos. E agora eu quero declarar que sejam neutralizados todos os argumentos que se opõem aos pensamentos que o Senhor tem, aos pensamentos corretos de quem o Senhor diz que nós somos. Senhor, quantas vezes somos assaltados por pensamentos incorretos, somos assaltados por vozes, ouvimos nitidamente a voz do nosso pai, do nosso tio, do nosso avô, do nosso professor. Mas nesta tarde, todas as vozes que não estão em sintonia com a palavra de Deus, se calem. E eu peço, Senhor, que a voz do poderoso Espírito Santo penetre nestes corações com a verdade em alta definição. Você é meu, eu te escolhi. Quando você estava no ventre materno, eu te separei. Eu escrevi a tua história. Eu tenho um propósito para você. Eu tenho um destino para você. Creia nisso. No nome de Jesus, nós declaramos um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo sobre a vida de cada conferencista. No nome de Jesus. Amém.